Sim, é. Ah, agora foi. Foi? Então não espera carregar. Eu fiz isso algumas vezes. Estranho. Não, agora tá perfeito. Agora sua imagem não tá com delay. Você me vê? Vejo, escuto. Agora Ó, tá. não, tudo bem. Importante é que você e a turma me vejam. Eu não me vejo, mas tudo bem, não tem problema, não. Eu me conheço. Então não tem problema nenhum. Então não sei se Você eu não estou tá se vendo, enquadrado, não? não sei se eu vou chegar para cá, não estou vendo nada. Então tá tudo bem. Não, Tudo bem. ó, desse jeito que você tá, congela aí que seu rosto tá perfeito no Tá frame, bom, cara. vou ficar imóvel, vou ficar. Depois você me manda o vídeo para eu poder ver, para eu poder me ver, porque realmente não me vejo, mas tudo bem, não preciso me ver, não, preciso ver vocês. Tudo bem aí? Tudo ótimo, cara. O Instagram quis boicotar a nossa live, mas isso deve ser um sinal bom. No teatro a galera diz que merda é um bom sinal, né? Se fosse Reino Unido, Estados Unidos, não teria acontecido, mas é o Uruguai, cara. Pô, vamos lá, não pode deixar um país tão maravilhoso quanto esse tomar conta do jeito que toma conta do coração das pessoas. Não pode, aí tem esse boicote aí, mas isso não vai acontecer mais, não. Mas vamos Não, lá, com vamos bater um certeza. papo aí, vamos bater um papo sobre esse país Vamos, formidável, formidável. com certeza. Pessoal, a gente teve dificuldade, mas a gente é brasileiro, insiste até o fim. Essa é a live número 16 do Inspirative Talk, que é a nossa brasileiros e uruguaios não desistimos nunca. Exatamente. É a nossa série de lives sobre destinos, planejamento. E hoje o nosso bate-papo vai ser sobre vinhos e Montevidéu. Uma combinação maravilhosa, né? Vinhos e viagens. E eu convidei o Mário. Mário é um grande amigo meu, também um viajante. A gente já teve a oportunidade de viajar juntos. E ele, com certeza, é o cara que eu conheço que mais vezes esteve no Uruguai, em especial em Montevidéu. E tanto que ele se considera cidadão uruguaio. Eu já vi ele se apresentando para algumas pessoas. Lá, meu nome é Mário, eu sou uruguaio. Normalmente eu convenço. Ele tem uma dupla cidadania. Então, é um cara que você precisa de dicas, sacadas, opinião para o que fazer em Montevidéu. Ele é o cara. E foi por isso que eu trouxe ele para participar dessa live. E não só por conhecer tanto Montevidéu e por ser um amante da cultura uruguaia também. Mas a outra razão é porque, como essa live é vinhos em Montevidéu, o Mário é um especialista em vinho, W72, então baita conhecimento de vinhos, tá? Associado da ABS aqui do Rio. Então, se você está pensando em fazer uma viagem relacionada a vinho, explorar o enoturismo, Montevidéu é aqui do lado, o Mário vai apresentar um pouquinho sobre esse destino. Acho que eu até já falei demais, vou deixar ele entrar agora. Você falou sobre Uruguai, de uma forma geral, né? É muito comum, se você pensar em Londres, Paris, Nova York, sempre alguém vai falar, Londres tem o Big Ben, tem Museu de Cera, Paris, tudo tem em Paris e tal. Aí, se eu fizer um desafio do tipo, me diz qual é o ponto turístico de Montevidéu, cara, normalmente vai ser difícil de responder na lata. Porque, na verdade, o que tem para ver em Montevidéu? Nada, mas você vai ver tudo, você vai encontrar tudo lá. Porque é um turismo, eu vou chamar de minimalista, na ausência de uma palavra um pouco melhor, mas é porque é um turismo de pessoas. É uma cidade muito perto de nós aqui. Existem, lógico, que a pandemia mudou algumas coisas, talvez o novo normal não seja como antes, mas há voos diretos para Montevidéu e a maioria hoje tem os que não são diretos são com conexão em Guarulhos e, enfim, chegar a Montevidéu não é complexo, andar por Montevidéu não é complexo, absolutamente. Na verdade, Montevidéu tem dois turismos assim muito claros, né? Uma parte leste, onde é um turismo um pouco mais requintado, vou dizer assim, e aquela parte mais perto do centro, onde tem o Palácio do Governo, a Cidade Velha, que é mais raiz mesmo, mas ali, se você ficar bem localizado, num raio de 3 quilômetros, você encontra tudo, né, que você precisa ver realmente em Montevidéu, né? Então, sério, em Montevidéu você vai ter o Teatro Solis, que é um teatro maravilhoso, enfim, você pode assistir peças e concertos maravilhosos. O Mercado do Porto, né, falando em gastronomia, já entrando na questão... Sim, a Marcele comentou ali que foi muito bem exatamente. por lá.
Exatamente. E você, quando Eu chegar, tenho boas lembranças. vai ser recebido por um drink que é muito conhecido, é o Medio Medio, né? Na verdade, é um espumante branco com um vinho, um espumante doce, né? Um espumante demi-sec doce, com um vinho branco. E eles fazem essa mistura lá, que é uma mistura muito receptiva, né? Muito saborosa, muito receptiva. Quando você chega no Mercado do Porto, você tem sempre um camaradinho lá oferecendo a você um drink gratuito para te receber e para você se sentir bem lá. Então, essa parte que eu sempre gosto de citar, que eu acho a parte mais interessante da cidade, é para você chegar onde você se hospedar, você vai caminhar. É caminhar, vai ter muitas galerias com brechós, com cafés, vai cruzar com aquela turma, com aquela garrafa térmica debaixo do braço, que é coisa muito comum no sul, né? No Rio Grande do Sul você já vê isso muito. Você tem. Isso agora é bem curioso, que todos eles e não tem questão de idade, vai desde o assim, é uma tradição, é cultural. Até o senhor aposentado fica ali na praça, curtindo com tranquilidade aquela dia a dia no Uruguai, com a garrafinha dele do lado. O braço já fica em 90 graus, né? É um traço da cultura, né? Mas se você se hospedar ali naquela parte perto da Praça Independência, que é muito conhecida e tal, Praça Cagante, ali bem no centro, 1 quilômetro talvez da entrada da Cidade Velha, que o pessoal fala muito, Cidade Erra e tal. Ah, de noite você não vai lá não, mas eu estive lá na última vez e me hospedei lá dentro da Cidade Velha. O Uruguai, desde a época do Mujica para cá, o Uruguai ganhou muita projeção. E mesmo com essas crises aí, houve algum desenvolvimento humano, como da cultura do país, né? O país é um país que, em termos de população, ele tem uma taxa de crescimento muito pequena, e aí a tendência é que o país se envolva nessas reformas. Fez a reforma permitindo o uso recreativo da erva, né? Que trouxe uma série de implicações ao país. Quer dizer, o país, na época do Mujica, há 7 anos, foi o país do ano pela The Economist, então ele ganhou uma projeção, né? As pessoas passaram a olhar um pouco mais o Uruguai. Antes disso, de outra maneira. Só quando ganhou do Brasil na Copa de 50. E são os 3 grandes momentos assim que o Uruguai chamou a atenção do mundo. Ganhou do Brasil aqui, no Maracanã, no futebol, e depois, nos anos 70, aquela história de sobrevivência, né? Do espírito humano mesmo, que foi aquela tragédia dos sobreviventes dos Andes. Aquilo ganhou uma repercussão mundial, porque aqueles rapazes conseguiram sobreviver na neve durante muito tempo. Inclusive, um dos lugares que eu recomendo visitar em Montevidéu é o Museu dos Andes. Esse museu é recente, tem 3 anos só que foi feito. É isso que eu ia falar. Quando eu estive lá, eu não lembro de ter visto o museu, mas eu estive em Montevidéu há 10 anos. Isso. E o curador desse museu, na verdade, é um camarada sueco, radicado em Montevidéu há muitos anos e empreendedor, e criou esse museu com peças que eles fabricaram para poder sair de lá, enfim, peças do avião, histórias. É um museu extremamente pequeno, são dois pavimentos somente, mas é um lugar muito interessante, um museu muito interessante, né? Porque tem gente que não curte essa vibe do museu, né? Vai lá ver um monte. Não, tem gente que curte. Eu gosto muito, mas esse museu especificamente, ele é muito humano. Ele é muito... As curiosidades ali e a percepção da sobrevivência, do que o homem é capaz de fazer. Você sai de lá assim, você não entra e sai do mesmo jeito. Alguma coisa acontece contigo. E ele fica na Cidade Velha já, naquela parte da Cidade Velha, né? Eu, essa semana, tive uma notícia, notícia chata, eu espero que se reverta, mas um dos lugares na Cidade Velha, uma daquelas brechós, lojinhas que você vai andando e descobre, era um lugar onde eu, sempre que ia, comprava um vinho lá, porque você era muito bem recebido, tinha boas coisas e tal, e essa loja, talvez por conta da pandemia, ela fechou. Eu soube essa semana que ela fechou, lamentavelmente. E isso é no caminho do Mercado do Porto, né? E quando você chega no Mercado do Porto, alguém já comentou aí que se come muito bem no Uruguai de uma forma geral, mas no Mercado do Porto especificamente, né? Você anda e esbarra numa churrascaria, né? Num restaurante para comer uma boa parrilhada, né? Para comer uma boa carne e com uma oferta de vinhos excelente, né? O Uruguai tem essa marca da uva Taná. É uma uva francesa, mas que no Uruguai se encontrou porque ela já inclusive foi objeto de reportagens, né?
porque ela tem muitos polifenóis, ela, enfim, ela traz muitos benefícios, né? O vinho da Taná traz muitos benefícios e tal, a circulação e tudo. Mas a característica dela é um vinho muito potente. É um vinho muito encorpado, é um vinho bem tânico. E aí ela aguenta, o vinho dessa uva aguenta aquela carne, né? É muito comum você andar nos restaurantes do Uruguai, você vê no canto aquelas grelhas enormes, né? Com aquela carne e aquele assado, eles chamam de assado, né? Aquele fogaréu, e aí a carne sai dali, enfim, deliciosa, muito saborosa e gordurosa, naturalmente. Precisa encontrar um bom vinho, um vinho tânico, um vinho de corpo, para poder encarar e fazer uma harmonização. Não, eu lembro dessa parrilha lá no mercado. Realmente são boas lembranças. Eu uma vez... Muito bem no Uruguai. Sobre essa questão do turismo na cidade, né, que é um turismo de exploração, um turismo que o camarada se hospeda onde quer que seja, normalmente nessa parte oeste que eu sugeri, mais perto do Rio da Prata. Isso aqui é para você explorar um pouquinho mais para o pessoal. Essa diferença da Montevidéu mais raiz, né, digamos assim, ali, né, próximo ali do centro, da Praça da Independência, e a outra, Montevidéu mais cool. As grandes diferenças de você ficar num lugar e do outro. É uma cidade pequena, né, Fábio? Montevidéu não é uma cidade muito grande. Então, isso favorece a exploração, sem dúvida alguma. Mas você tem uma linha ali em Punta Carretas, né, que é um bairro que, de Punta Carretas a leste, aí você vai ter Pocitos, Malvin, um pouco mais à frente, aí até Carrasco, onde fica, inclusive, o aeroporto, que é uma região mais de poder aquisitivo mais elevado. Dessa parte aí de Punta Carretas para leste, você vai ter um turismo mais, eu diria, um turismo mais comercial. Os hotéis são mais voltados para negócios, shoppings e uma gastronomia um pouco mais requintada, né? Tem um restaurante lá que é um restaurante maravilhoso. Eu tive a oportunidade de fazer uma extravagância aí lá, chamada Tandoori, de um chefe maravilhoso, Gabriel. Esse restaurante fica você não diz que ali você vai encontrar isso é muito característico também do Uruguai, né? Como se fosse uma construção antiga. Ela é uma construção antiga, totalmente reformada, né? Totalmente mantendo os traços originais. E ali o restaurante é absolutamente acolhedor, aconchegante. É perfeitamente possível, depois que você sai ali daquela cozinha, uma alta gastronomia, você pode caminhar até a praia, são algumas quadras. A questão é que quando você chega na praia, normalmente, Montevidéu venta muito. Então você tem que estar preparado, porque é um vento de clima temperado, né? É um vento mais ao sul, de latitude alta. Então, é muito comum você, mesmo no verão, mesmo na época em que você pode aproveitar os balneários, né, da costa do Uruguai e tudo mais, é muito comum você ter dias quentes, maravilhosamente quentes, e à noite você, sofrer, entre aspas, com o vento, se você não estiver preparado para isso. Então, nesse lado leste, eu diria que esse turismo mais... Uma vez eu fiquei hospedado ali, e, lógico, né, fiquei hospedado por questões que eu queria explorar alguma coisa daquela região, mas não queria deixar de visitar a região que eu gosto tanto, que é a parte da Cidade Velha, a parte do centro. E tal. E a solução foi a seguinte, foi pesquisar uma linha de ônibus comum, e vamos de ônibus, precisa de Uber, né? Lógico, você tem o Uber lá, o Uber é muito, muito comum. Um Uber do aeroporto de Carrasco até o centro velho de Montevidéu vai custar em torno de uns R$90, mais ou menos. O aeroporto é um pouco distante, né? Mas de ônibus, no horário do rush, você pega o ônibus em pé, mas você pega o ônibus dignamente. Você pega em pé dignamente, porque você imagina, o país inteiro tem 3.400.000 pessoas. O Rio tem 6 milhões de pessoas. Nossa cidade. Então você imagina o que é. Montevidéu tem metade da população do país. 1.700.000. Então, é uma cidade pequena, mas não é pequena. É pequena comparada ao Rio, comparada a São Paulo. Mas não é uma cidade pequena. Então, em termos absolutos.
Então essa turma aí vai se espalhando. É muito comum você andar, caminhar pelas ruas de Montevidéu sozinho às vezes. Você encontra uma pessoa ali, uma pessoa por lá, mesmo nos dias úteis. Porque Eu percebi isso quando eu estive lá. isso, eu acho muito acolhedor. E se você andar, caminhar pela cidade, tiver essa disposição, você vai encontrar uns lugares que eu quando uma vez cheguei, eu, minha namorada e um casal de amigos, chegamos 1h pouco da manhã, 2 horas talvez, porque tinha um voo que saía de Porto Alegre e chegava essa hora. E nós chegamos famintos. E no hotel ali, no centro mesmo, nessa parte mais antiga, tudo fechado naturalmente. Eu perguntei ao rapaz do hotel se tinha algum lugar onde eu pudesse comprar alguma coisa, só para aliviar nossa fome. Ele falou, olha, se tiver alguma coisa, é ali no Facal. Esse nome é para não esquecer, porque é um dos bares mais antigos da capital e fantástico. A comida é fantástica. E eu cheguei lá. Quando bati na porta, o camarada já estava... Aquela imagem do boteco carioca. Não que seja um boteco, o Facal, mas a imagem do boteco carioca. O camarada já lavando tudo com as cadeiras de pernas para o ar. As cadeiras para o alto. Exatamente. E era assim. Aí eu bati na porta, eu e o Eduardo batimos na porta e disse pro cara, olha, acabamos de chegar, você tem alguma coisa pronta aí que a gente leva? Ele coçou a cabeça, foi lá dentro da cozinha, voltou em 2, 3 minutos, abriu a porta, 2 da manhã, ele abriu, centro de Montevidéu, abriu a porta, 2 homens estranhos que ele nunca viu, entramos e ele pediu que esperássemos porque ele pediu para a cozinha fazer 4 tostados para nós. Ele ia fazer 2. Eu falei, pô, já estou pedindo aqui, então eu vou pelo menos 4. Para fazer tão pouco. Não, eu falei, então me dá 4 que eu levo. E aí nós éramos 4 pessoas, aí ela fez um tostado com absoluto carinho, porque não foi jogado na chapa, não foi. Foi com muito carinho, olha, foi maravilhosa. Essa experiência em si foi maravilhosa, porque refletiu para mim, eu entendi o seguinte, ele não está acostumado a andar no centro do Rio, por exemplo. Tenho com certeza. Com certeza, esse camarada não sabe o que é o centro do Rio. Porque, lamentavelmente, eu acho que essa empatia, um nível de confiança desse é raro. Talvez encontremos, mas é raro. E isso foi, para mim, marcou muito, porque, de uma forma geral, a sociedade uruguaia não está acostumada. O uruguaio médio, com quem você encontra o tempo todo, eles normalmente são muito simpáticos, muito educados, né? O nível educacional é muito alto, né? O nível de pessoas acima de 15 anos sem alfabetização é mínimo, né? O índice de saneamento básico, quer dizer, de questões que das mais básicas. O desenvolvimento humano é muito alto, né? O desenvolvimento humano é alto, então isso eles não estão acostumados. Quando você tem alguma questão envolvendo algum ato violento, ele choca. O que nós perdemos aqui, nós perdemos isso. Ele já não nos choca na nossa sociedade, mas lá choca. Então, essa sensação de que você encontra a cada esquina e com quem você parar para conversar, você vai ver que existe uma empatia, existe uma facilidade, existe uma simpatia muito grande. Por isso que eu digo que é um turismo de exploração. Você vai encontrar lugares... Eu encontrei, na minha penúltima viagem lá, o Museu do Vinho. O que é o Museu do Vinho? Na verdade, o Museu do Vinho é pertinho da avenida principal, que é a 18 de julho, né? Que é a avenida que corta essa parte velha da cidade de Montevidéu, uma das paralelas, ao sul. E o Museu do Vinho eu entrei. Camarada, era um bar maravilhoso de vinhos, mas ali eles faziam, mais do que simples, não era um museu, o nome era um museu, mas eles faziam uma série de cursos, degustações de vinho, numa cave subterrânea. A cave era subterrânea e era uma coisa assim, poxa, era um achado, porque você não necessariamente vai... Você vê museu, esse é museu. Não, museu. Não, porque eu estou cansado de museu. Tem muita gente que não curte muito, gosta de um outro tipo. Eu, como sou curioso, e aí descobri, na verdade, um lugar muito afável para você ir e participar de degustações, inclusive degustações muito especiais, como as catas. Uma cata é quando você degusta um mesmo vinho de safras diferentes. Então você pega um vinho de 10 anos atrás, de 15, e você vai vendo a evolução daquele vinho, que foi, a princípio, feito da mesma forma, com a mesmo corte. Com a mesma uva. Mesmo tudo. Lógico, as safras são distintas, então elas têm potenciais diferentes. Mas
você vai acompanhando a evolução daquele vinho. Você vai, olha, esse vinho ainda tem mais uns 10 anos de vida. Porque para muitos de nós é difícil guardar 10 anos um vinho na adega. Mas se você tiver paciência para vinhos de guarda, inclusive há alguns vinhos no Uruguai que são vinhos de guarda e que você pode ter acesso, são vinhos para você guardar na tua adega 10 anos. É difícil às vezes, mas é para você, daqui a 10 anos você vai beber um vinho no auge dele, você vai ter um prazer muito grande em bebê-lo. Hoje você já bebe, mas daqui a 10 anos, se você tiver paciência. Então você tem vinhos no Uruguai de guarda também, apesar de ser parte do novo mundo, né? O Uruguai é o novo mundo do vinho, né? Que são as colônias saídas da Europa, né? Todos os países que fazem vinho, Nova Zelândia, Austrália, África do Sul, Uruguai, Chile, Brasil, Argentina, Estados Unidos são o que a gente chama de novo mundo, né? Nesse mundo aí do vinho, né? E no Uruguai a uva carro-chefe é o Taná, né? A uva carro-chefe é o Taná, mas a gente encontra em algumas dessas bodegas verdadeiras preciosidades. Porque as bodegas principais do Uruguai, se você for pesquisar, você vai ver a Pisorno, Staniari, Bolsa, Carral, Santa Rosa. Só que essas bodegas todas, têm alguns vinhedos que ficam lá perto do Rio Grande do Sul, né, bem ao norte, mas a maioria delas fica a cerca de 20 quilômetros de Montevidéu. Então, eu queria perguntar, ali nos arredores de Montevidéu, o quanto é distante você por isso esse turismo é muito perto, porque você, inclusive, é um turismo que te permite que você possa... Se são 2 casais, por exemplo, um táxi serve. Um táxi serve para a turma toda aí. Um Uber, no caso, que é um pouco mais barato, né? Mas um Uber no Uruguai até lá, eu diria a você que deve custar uns R$70. Para você ir até uns 550 pesos uruguaios, né? 1 para 7,60, né? Hoje o câmbio. O câmbio já foi melhor também. O câmbio para nós já foi 1 para 9, quase 1 para 10. Né? Em alguns momentos até foi. Hoje é 1 para 7,6, 7,5. Né? Aí não nos favorece muito. Mas, de qualquer forma, é tão perto de você ir que às vezes você pode, no mesmo dia, e elas são próximas uma da outra. Então você pode, no mesmo dia, marcar de ir numa degustação numa bodega e, por exemplo, almoçar em outra. Porque, em geral, elas têm... Foi exatamente o que eu fiz. Acho que, inclusive, você me deu essa dica quando eu estive em Montevidéu. Eu fiz exatamente isso. Eu fui... Quais as que você numa foi? bodega. Eu fui na Bolsa e fui na Stagnari. Sim, a Stagnari, inclusive, ela é um Stagnari. pouquinho mais longe, né? Ela é um pouquinho mais longe. É um pouquinho mais longe. Ela é uma bodega mais familiar, não é igual a Bolsa, que, né, tem toda aquela polpa, né? Assim, a Bolsa apostou nisso, né? Ela apostou. Ela fez realmente uma vinícola boutique, com um restaurante. Faz vinhos maravilhosos. Mas apostou no mercado, né? Apostou em ganhar mercado. E você foi a Staniari, quer dizer, aí de repente degustou lá e veio almoçar na Bolsa, foi isso? Na verdade, eu fui primeiro na Bolsa. Eu não almocei, eu optei por fazer tanto numa quanto na outra, para pegar aquela tábua, né? Porque aí eu fui... A ideia era fazer várias degustações. Então, fiz uma degustação na Bolsa, depois complementei lá na Stagnari. Mas essa opção de repente, você parar numa para fazer pegar uma tábua, para ser tipo uma entrada, e depois, no meio da tarde, almoçar... É uma opção excelente. Uma opção excelente. E, em geral, elas têm almoço. A Bolsa, eu diria que a Bolsa é pule de 10 para almoçar. A Bolsa tem, como a gente conversou, ela se preparou para isso, quer dizer, além dos vinhos serem muito bons, ela se preparou. Ela tem o local onde ficam os lagares, né, onde ficam os tanques, é uma igreja antiga, e eles reformaram. De fora você continua vendo aquela igreja, é uma marca Agora, eu falei igreja porque ela me assemelha muito a uma igreja, mas eu não tenho convicção de que seja. Mas, enfim, é uma imagem muito bonita, né? Sim, e lá dentro é muito moderno. E ela tem uma coleção de carros antigos, que eu acho que tem uma coisa a ver com os donos, tal, que são apaixonados por carros. E ela tem um museu de carros antigos, assim como numa bodega, só fazendo uma parte, assim como uma bodega no Chile chamada Santa Rita, fantástica visita.
tem um museu de arte pré-colombiana dentro da bodega. Então, a questão do enoturismo, ele é muito, tem muitos campos para você desenvolver, e as bodegas estão atentas a isso. Então, elas criam novas, montam restaurantes. O restaurante da Bolsa, ele é moderno e é de um bom gosto incrível, né? E a cozinha é fantástica, então vale muito a pena. A Bolsa, eu acho especificamente, vale muito a pena almoçar, fazer o tour, conhecer e almoçar. E a Bolsa, falando nela, porque você falou do Taná, né? Então a gente está recuperando o tema, ela tem, além do Taná, ela tem um vinho branco que eu acho assim, um dos grandes vinhos brancos que eu já bebi, e arrisco dizer que, no meu gosto, compete com os grandes vinhos alemães, né, que são os melhores do mundo. Eu adoro aquele vinho que é o Alvarinho da Bolsa, a uva Alvarinho, né, que é originário de Portugal. Portugal faz muito Alvarinho, mas na Bolsa eles fazem um Alvarinho que é sensacional. O Alvarinho fora de ser um vinho incrível, um vinho exuberante é a palavra. Ele tem aroma, ele tem cor, ele tem corpo, é fantástico. E esse vinho, para você ter uma ideia, aqui no Brasil ele custa mais de R$200. Uau! Eu já comprei lá no Uruguai, Montevidéu, por 15, 16 dólares. Isso quando o dólar era um dólar mais convidativo, não é esse escândalo, talvez não. Quando o dólar, mas mesmo nessa situação temerária que a gente vive, nós estamos falando de 80 e poucos reais, né? Um pouco mais de R$80 com o dólar atual. Para comparar com R$200 que você paga aqui no Brasil, ainda assim é um grande negócio. Então, esse Alvarinho é um vinho muito especial. Se quem for ao Uruguai tiver a oportunidade de trazê-lo, de bebê-lo lá e trazê-lo, eu recomendo, é muito especial. Outras bodegas da região ali, uma bodega que eu gosto muito é a bodega Carral. A Carral, que é pertinho da Bolsa, eu conheci aqui no Rio, numa degustação. Na época boa, né, que o Rio era outra coisa, o Rio era feliz, não sabia. E tinha muita coisa acontecendo e, entre outras coisas, degustações de vinho em algumas casas, né? Então eu e um amigo que éramos muito afinados no vinho, nós participamos de algumas, e uma delas, a Carral veio. Enfim, as gerações, né, foram passando. O avô, o pai, agora o filho. Ele esteve conosco aqui fazendo essa degustação. É um Inácio, que é um camarada que já morou no Brasil, então ele fala um português muito, muito claro. E nós conhecemos a Carral ali. A simpatia, mais uma vez, essa coisa do afeto, essa coisa da educação, né? A simpatia. Da receptividade deles, né? Aqui na nossa terra, né? A gente que tinha que ter recebido bem, e até o fizemos, mas eles foram muito gentis e generosos. E a gente conversou, e muito rapidamente, logo depois, eu tive a oportunidade de ir até lá e visitei o país, visitei a bodega, fiz um contato muito estreito com a enóloga-chefe, que é sócia também, Margarita. E aí, pouco tempo depois, eu voltei com um grupo de amigos. Não, a gente vai ao Uruguai, vamos ao Uruguai, vamos lá na Carral. E foi uma das degustações mais legais, cara, que a gente fez. Foi numa lareira, aquela onda toda, na lareira, aquela mesa comprida. Que legal. A gente passando, inclusive um dos amigos, ele adorava Taná, ele ia explorar Taná. Ele precisa explorar a uva Taná. Ficou com isso na cabeça, aí veio servir um vinho. Ele falou, esse é o Taná. Esse é o Taná. Aí veio outro vinho, outro Taná. Não, esse é o Taná. Esse é o Taná. Era muito engraçado. Cada vinho que passava, esse era o Taná. Então a gente foi muito, muito acolhido ali na Carral. A Carral eu recomendo muito. E a Carral tem uma série de vinhos. A Carral é muito fácil de identificar se você vir numa gôndola, porque o rótulo é em diagonal. Eles colam um rótulo na diagonal. Então, é uma ideia inteligente, porque isso facilita a visão diferente. O rótulo não é desenhado, não é um desenho na diagonal, ele é colado na diagonal. Então, é fácil de identificar quando você tem uma gôndola de vinhos uruguaios. E essa linha, ela tem uma linha reserva que é super em conta lá. Aqui, o pessoal já entendeu que é um vinho bom, que é um vinho que tem saída, então ela está um pouquinho mais... Já subiu. Mas eu já comprei lá por $9, $10. Nossa. É um vinho que aqui você vai encontrar... Não tem como encontrar por menos de R$100. Não vai encontrar. Então,
lógico, se você pesquisar direitinho, às vezes você tem muito nesses sites de como Vino, Wine, todos esses sites de e-commerce de vinhos, eles têm uma oferta de vinhos uruguaios ali. Eu só oriento, sugiro que vejam com atenção, porque um grande vinho, ele vai custar um pouquinho de dinheiro, não tem como ser diferente, ele não vai ser tão barato. Mas você observar algumas características, poxa, Taná, é Uruguai, é Taná, é um ótimo sinal. A uva Taná é do Uruguai, excelente sinal. Graduação alcoólica. A probabilidade de ter uma experiência boa vai ser... Aí você vai na graduação alcoólica, isso é muito importante, graduação alcoólica. Pô, 13% para cima, 13, 13,5%, 14% se chegar, é bom sinal quando você fala de um vinho mais simples. Nós estamos falando de um vinho que é um pouco mais simples, mas ele é honesto. É aquele vinho que você vai botar na taça, quando você beber, você vai beber e vai falar, pô, gostei disso. Porque esse é o objetivo, né, Fábio? A gente vinha conversando, ano passado nós conversamos muito sobre a questão do vinho. Cara, vinho bom, ele tem que te emocionar. Não interessa o rótulo. Se o vinho te emocionou, se o vinho te deu satisfação, ele é um bom vinho. Aí, se você quiser conhecer mais do que você está bebendo, eu quero conhecer um pouco mais. Eu quero, tem um aroma muito gostoso aqui. Que aroma é esse? Aí você procura, você vai buscar mais conhecimento. Agora, basicamente, se você coloca um vinho na taça e o vinho não te agrada, não importa de onde ele veio, não importa quanto ele custou, ele não é o teu vinho. É simples assim. É aquela velha frase, né? A primeira impressão é que fica. Então, no vinho é a mesma coisa. É a primeira impressão para ti. Aquela impressão foi boa para você? Então, cara, exato. Então, se o vinho te agradou, e você, com base nisso, quiser ir descobrindo um pouco mais sobre... Foi o que aconteceu comigo. Né? Atira a primeira rolha quem nunca tomou um sangue de boi. Peraí, um vinho doce da casa. Atira a primeira aí. Não dá. Então, aí você começa a descobrir. Tem um amigo que tem uma frase ótima. Cara, o problema de tomar o vinho de R$30, isso há alguns anos, né? O problema de tomar o vinho de 30 é que você não quer mais beber o de 20. E isso acontece com o de 40. Você não vai querer mais beber o de 30. Mas aí você tem que ter uma percepção de que há ocasiões, né? Você vai beber o vinho em casa, acompanhando uma refeição, só você. Em lugar de comprar um refrigerante, você tomar um vinho, é um grande negócio. Você vai tomar um vinho mais simples. Se você vai fazer melhor para o seu coração. Se você vai estar acompanhado, é outra coisa. Aí você vai percebendo, vou comer uma carne bem gordurosa. Vou pegar um tanazão. Se aquele taná Uruguai que eu comprei aquele dia, para isso. Porque ele vai aguentar vai suportar esse peso da comida, etc. e tal. Então, quer dizer, a Carral, falando da Carral, a Carral tem essa linha que eu acho excelente, acho maravilhosa. Você consegue comprar ainda. Eu comprei, como eu falei, a $9. Hoje os vinhos estão mais caros aqui. Mas se você pesquisar, veja, todo o mercado do vinho, ele está muito aquecido. Então está uma demanda muito grande. Essa demanda acaba também permitindo girar estoque. Então você tem alguns e-commerce aí fazendo algumas promoções interessantes. Fazendo promoções, recentemente o Pão de Açúcar, né, comentando um grande mercado, uma grande rede, fez uma promoção muito interessante de levava 2 e o segundo era metade do preço, e vinhos, isso dava uma diferença. Algumas promoções são muito boas, a Gran Cru faz, a Vino faz. Então vale a pena ficar de olho para você, eventualmente, montar uma adeguinha com vinhos do dia a dia. Porque só bebendo vinho, não tem jeito, não tem teoria, só bebendo vinho, gostando daquilo que você está bebendo, é que você vai avançando, é que você vai descobrir coisas novas, é que você vai se interessando por entender, perceber mais os aromas, etc. e tal. Mas, enfim, vamos voltando ao Uruguai. Fala. Voltando ao Uruguai, então, aproveitando a deixa que a gente está falando de preços de vinho, e você deu dicas de pegar um bom preço, lá em Montevidéu, a pessoa foi para Montevidéu, passou lá o final de semana, conheceu as vinícolas, caminhou na Rambla, curtiu a parrilha lá no mercado. Aí está naquele penúltimo dia de viagem, último dia. Hora de comprar vinho. Me apaixonei pelo Taná, quero levar para os meus parentes, para meus amigos. Qual é a sacada para comprar vinho a um preço bacana em Montevidéu? Para você que já foi... Deixa eu até perguntar, quantas vezes você já esteve em Montevidéu?
Cara, a minha mão é suficiente ou preciso da outra mão? Foram. Eu tive 5 vezes em Montevidéu. Então foi Aí já 5 fui a vezes. Punta, Colônia, Buenos Aires e tal, mas Montevidéu especificamente foram 5 vezes. Mas eu, inclusive, eu fiz alguns anos passados, eu escrevi um conto, que era um conto que se passava todo. Eu não tinha ido a Montevidéu ainda, eu escrevi o conto, todo era passado em Montevidéu. Então, eu me debrucei para estudar a geografia de Montevidéu. E aí, peraí, por que eu vou ficar só na teoria, né? Aí fui lá, pouco tempo depois eu estava lá conhecendo a cidade. E aí realmente me envolvi bastante. Mas eu diria o seguinte: basicamente, você tem que identificar o que você quer comprar. Como que eu vou identificar a qualidade que eu quero comprar? Aquilo que eu estava te falando. É Taná. Estou no Uruguai, vou comprar um Taná? A chance de eu comprar uma coisa legal é grande. Graduação alcoólica, 13% para cima. Menos que isso, significa que a uva não madurou o suficiente. É muito provável que a uva não madurou o suficiente, não tinha tanto açúcar, então você não vai ter tanto álcool. Então, isso é uma regra geral, mas se você pegar no Taná, um Taná 13,5%, não é difícil de você achar. Taná com 13,5% de graduação alcoólica. E aí você vai ver o ano da colheita. Nós estamos em 2020. Se você teve um vinho em 2010, 2019, 2018, as chances de você comprar alguma coisa que você pode abrir agora e você pode abrir depois é muito interessante, é muito grande. O que eu quero dizer com isso? A chance de você encontrar alguma coisa a um bom preço. Porque se o vinho que o camarada produziu é um vinho honesto, ele sabe que não é um vinho top, mas é um vinho honesto, um vinho bacana, um vinho que você vai ter prazer de beber. O preço dele vai ser menor. Então, se você conseguir aliar, no Uruguai, está na 13,5%, 2018, 2019 é um preço legal, cara, muito dificilmente você vai errar. Agora, se você vai trazer um Taná para cá, lembra que é um vinho encorpado, é um vinho muito tânico, então é um vinho que vale a pena você não é um vinho para você beber na beira da piscina, na varanda, assim, com sol, não é isso. É um vinho mais gastronômico, é um vinho para refeição. Então, se você... Outra dica para comprar vinho lá, se você... vou levar um branco, porque você tem chardonnays muito interessantes lá também. A Bolsa tem um chardonnay muito interessante. Alguns, aliás, alguns rótulos. Então, um chardonnay branco, aí você já serve ele um pouco mais fresco, bota ele na geladeira um tempinho, ele é mais leve. A Carral tem um Sauvignon Blanc, que é um vinho mais leve ainda, é um vinho muito cheiroso, muito frutas tropicais, muito cheiroso. Esse é um vinho ótimo para um dia de verão, bota na geladeira, deixa, sem preconceito de botar vinho na geladeira. O vinho não pode ficar horas na geladeira, mas pode botar na geladeira se você não tem adega. Ainda mais no nosso clima, né? Olha a gente onde vive, né? Onde vivemos. Depois você vai lá e tira e deixa alguns minutos, tira. Ele vai perdendo temperatura, né? Obviamente, ele vai perdendo, ele vai ganhando, né? Ele vai ganhando calor, que você tirou, deixou na mesa, então ele vai se adequando à tua temperatura. Então tem uma série de mitos com os quais a gente não precisa se preocupar. Então, basicamente, isso que eu falei, Taná, 13,5%, safra recente, e bom preço, você provavelmente vai encontrar, vai trazer e não vai se arrepender. E o branco mesmo. E você tem uma dica de boutique de vinhos ou loja de vinhos? Cara, vai nessa loja de vinho na Cidade Velha ou em Punta Carretas para comprar. Tem alguma sacada, algum pulo do gato para comprar vinho? Cara, tem. Em Montevidéu tem. Eu acho que a principal sacada já vou dar, mas eu comecei te falando que tinha uma loja que eu soube, né? Que a loja é Essência Uruguai. Essência, que é numa peatonal. No início saída da Praça Independência, você tem aquele pórtico da Cidade Velha, né? Onde você entra. Aí você tem uma peatonal, que é uma rua de pedestres. Né? Aquela rua mesmo, você seguiu. Tem lá a lojinha da Essência Uruguai. A Essência Uruguai ela está fechada. Não sei se é por conta da pandemia, mas era uma loja que eu pule de 10. De lá, azeites, vinhos, outros condimentos. Loja pequena, familiar. Então você troca uma ideia ali tranquilo. Agora, eu acho que o grande... Bom, tem muito... O Mercado do Porto vende muito vinho, né? Lá no Mercado do Porto você vai fazer a sua refeição, vai comprar vinhos bons, vai ter um acesso a um vinho, um custo-benefício muito bom, e
vai comprar muito, muito doce de leite, né, cara? Ir ao Uruguai e trazer doce de leite e alfajor, assim, não tem cabimento. Não tem cabimento. Você vai lá não trazer o alfajor e doce de leite, não existe. Isso não existe. Então, você também vai ter essa opção. Mas o grande pulo do gato, eu acho, para comprar vinho, é o free shop do aeroporto. Porque o free shop do aeroporto de Carrasco, olha, se não for o melhor em termos de custo-benefício, é um dos melhores free shops de aeroporto para você comprar vinho. Porque bacana. O custo-benefício é muito interessante. A gôndola é pequena. Veja, tudo no Uruguai. No Uruguai você não tem nada não tem Disney, não tem nada disso, não. Nada dessa dimensão Disneylândia das coisas. Não existe isso, né? Não obstante, um dos pontos turísticos que eu recomendo na cidade, que é o Palácio Salvo, você vai até lá em cima e é um palácio antigo, é um prédio antigo, que foi o maior da América do Sul. Então foi o único momento assim que o Uruguai, o prédio mais alto da América do Sul foi aqui, durante um tempo. Você pode ir até lá em cima, a vista de Montevidéu é linda, 1001 histórias lá dos moradores, de quem morou, É meio esquisito, você que é arquiteto, eu não sei como é que o cara bolou aquele negócio, porque o corredor é estreito, é um negócio estranho isso. Mas é muito curioso, né, de visitar e tal. Eu vou voltar a ele, porque eu tenho um assunto muito interessante para falar, mas o free shop do aeroporto de Carrasco, ele é pequeno, ele é curto, mas você tem os rótulos que você precisa. Você não precisa mais do que aquilo ali para você fazer uma escolha de vinhos uruguaios e trazer. E aí você está no free shop, né? Você que é o profissional, quantas garrafas a gente pode trazer no free shop? São uma dúzia, então, né? Você me pegou agora. Eu sei que a gente pode despachar até... são 12 litros, se eu não me engano. Não, são 12 garrafas. Você pode despachar. Agora, comprando no free shop... Eu vou chutar que é uma você não vai pessoa. Você não vai despachar. Agora, de cabeça, não sei. Eu acho que pode ter diferenças, porque... Você comprando no free shop, você já despachou, você já fez o seu check-in, você já está na área de embarque. Então, você vai ter que entrar com essas garrafas com bagagem de mão. Então, pode ser que tenha alguma restrição. Eu não sei por que eu estava com uma dúzia na cabeça. Mas, enfim, isso não é importante no momento. Não, para despachar, eu tenho quase certeza que você pode despachar 12 garrafas. Mas no free shop a checar, né? No free shop eu acho que o free shop deve ter restrição, porque isso, você vai entrar com um montão de garrafa já dentro da aeronave e ele vai ter que colocar aquilo naquele compartimento do alto. Bom, que sejam meia dúzia, não importa, que sejam meia dúzia. Meia dúzia minimamente, eu acho, mas que sejam meia dúzia. Cara, se você já comprou alguma coisa, aí veja, temos que pensar o seguinte, se você foi lá e aproveitou o enoturismo, você certamente comprou alguma coisa. Comprou alguma coisa na vinícola, Você comprou, e você teve a oportunidade de comprar na vinícola, normalmente a bom preço, e às vezes algumas preciosidades, tá? Porque alguns vinhos uruguaios, algumas bodegas têm vinhos de guarda, vinhos um pouco mais caros, para você poder trazer para uma ocasião muito especial, e vai valer a pena. Então, você chega no free shop, você tem aquelas... o free shop é curto, mas você tem um número de rótulos suficiente, não precisa mais do que aquilo, e vai encontrar preço. Esse albarinho que eu te falei da Bolsa, seguramente é um dos rótulos que tem sempre. Os reserva da Carral, tem sempre. E você vai pagar, lógico, em dólar, né? Free shop é dólar e a gente vive um momento difícil. Mas mesmo assim, você pode ter certeza que é vantajoso deixar para você comprar alguns vinhos no aeroporto, no free shop do aeroporto de Carrasco, é uma grande dica, porque você vai encontrar coisa a ótimo preço. Fora o fato que, normalmente, você encontra leve 4, pague 3. Eu já vi isso lá também. Então, você ainda tem essas promoções. Então, vale a pena. Deixa para comprar alguma coisa no free shop do aeroporto, você vai fazer uma economia, né? E você ainda tem aquela economia, né, do desconto, aquele cashback que você tem na Montevidéu. Isso é muito difundido. Muito difundido. Não, você só quer o ticket, né, o bilhete, para você depois, no aeroporto, ter o reembolso. Isso é muito difundido. Do cashback. Isso é muito difundido. Então, eu estou vendo que a Simone comentou aqui do alfajor. Olha, Simone, uma provocação. Os argentinos podem escutar, sim,
porque o melhor é uruguaio, não é argentino. O melhor alfajor do mundo é o uruguaio. Eu visitei uma vez, só uma parte rápida, eu visitei Córdoba com minha namorada, Sueli, nós estávamos em Córdoba, e eu falei, vou experimentar. Cada esquina tinha um alfajor diferente, tinha uma loja de alfajor. Era um alfajor pior que o outro. Um alfajor não é pior porque eles não sejam saborosos, é porque era um alfajor diferente. Eles fazem um alfajor que lembra um macarrão. É diferente. Não é o alfajor da Havana, que a gente está acostumado aqui, não. Que é o alfajor, não é diferente, é verdade. Que é o alfajor tradicional do Uruguai. Né? Aquele alfajor, aquela massa deliciosa, aquele doce de leite impecável. Então, ir ao Uruguai e não trazer um pouco de doce de leite ou alfajor, assim, não vai. Muito bom. Se prepara para ir e trazer. Porque se não trouxer, não faz sentido. E se a pessoa tiver um pouquinho mais de tempo para programar uma viagem para o Uruguai, além de Montevidéu, quais são as outras opções que a pessoa pode pensar de destinos nos arredores de Montevidéu? Fábio, eu diria a você o seguinte, a leste, você tem Punta del Este, né? Mas Punta del Este, fora da época de verão, é uma cidade morta. É impressionante como a cidade fica vazia fora do verão. E Colônia Sacramento, né, isso a 180 quilômetros a noroeste, né? Vai de estrada e tudo mais. Colônia Sacramento é mais perto da Argentina, né? Porque você pega o buquebus, pega um barco, 1 hora de barco, você está em Buenos Aires. É uma opção interessante. Acaba sendo quase que mais uma programação de uma viagem para Buenos Aires do que uma viagem em Montevidéu. E eu recomendo esse planejamento, eu não sei se você chegou a fazer, mas esse planejamento é muito interessante. De você ir vou a Montevidéu e depois eu regresso por Buenos Aires. Essa dupla, esse binômio é muito legal. Essa dupla aí é uma ideia sensacional. Eu tive o prazer de fazer essa conformação, só que eu optei por pegar o buquebus em Montevidéu. E aí eu peguei o buquebus em... Não, mas se você pegar o buquebus em Colônia Sacramento, é 1 hora só de barco. E de Montevidéu são 3 horas de barco. Então, o barco é confortável, o barco tem free shop, o barco tem tudo. Só que eu gosto muito de barco, gosto de velejar e tudo mais, e eu não conhecia. Eu realmente fui, legal de barco. Eu não pesquisei como era o barco. O barco é confortável, mas ele é todo estanque. Você não tem... Você não chega, você não tem convés para você caminhar, curtir o barco. Pelo menos esse barco não tem. Não sei se depois... eu acho que o que eu peguei também era fechado. E era fim do dia, então. Então, quer dizer, foi tudo noite. Estava um breu danado. Não foi uma viagem assim que se pôde curtir. E não foi. Foram 3 horas, eu sentei ali, estava confortável e dormi um pouco. Não tinha o que fazer. Mas eu talvez tivesse ido por Sacramento se eu tivesse essa dica, essa informação. Mas voltando, inclusive, ao Mundo Vinho, um pouco depois de Colônia Sacramento, tem Carmelo, que é uma cidade também que tem muito interesse histórico, muito tranquila, assim como Colônia Sacramento, que é patrimônio da humanidade. Né? Carmelo é uma cidade também para você descansar, para você ter uma boa gastronomia e não se preocupar com muita coisa. E lá você tem um estilo de turismo que é um pouco mais top, que é a Wine Lodge da Narbona, que é uma bodega, uma vinícola. Legal. 250 quilômetros de Montevidéu. Mas lá é uma vibe de você ir, se hospedar e, enfim, ter todo o acesso àqueles serviços. Mas é uma imersão mesmo. É uma imersão diferente da imersão daqueles balneários mais raiz que a gente tem no lado leste, né, que você não tem nada, alguns não tem nem eletricidade. Esse da Narbona, do outro lado do país, é mais top, né? Os lodges são requintados, você tem acesso aos vinhos da Narbona, que não são vinhos baratos. Você tem vinhos na faixa de 150, 200 e poucos reais aqui, da vinícola, no Brasil. Mas é um outro tipo de turismo agregado. Quer dizer, 250 quilômetros de Montevidéu não é nada de outro mundo também. Sim. Tendo mais tempo. Esse deslocamento, por exemplo, para Colônia Sacramento, o deslocamento você pode fazer de ônibus, do terminal de Três Cruzes, ali, um pouco distante do centro de Montevidéu, mas não muito. Você vai de ônibus.
porque alugar carro lá em Montevidéu, as tentativas que eu empreendi para alugar carro, não valeram a pena. Eu achei o aluguel muito caro. Eu achei o aluguel de carro na capital muito caro. Então, isso também é importante, porque se você se hospedar na cidade de Montevidéu, bem localizado, você não precisa de carro. No máximo, você pega um ônibus. No máximo. Mas você não precisa de carro, ou um Uber. E se você for ou para Punta ou para Colônia, se você for para Colônia, é para ficar um dia ou dois. Uma noite, pelo menos, eu recomendo. É uma cidade tranquila, uma noite bicicletas, vai comer bem, o pôr do sol é espetacular. Lindo. Não, e a noite fica super charmoso, né? Eu só não curto muito aplaudir o pôr do sol, porque parece que ele teria alguma alternativa. Tem outra pôr do sol, mas o pôr do sol é lindo, da mureta ali de Colônia Sacramento. É um atrativo. As pessoas param ali e realmente veem ele desaparecendo no estuário do Rio da Prata. É muito bonito. E a gastronomia é fantástica, cidade super tranquila. Recentemente, agora em fevereiro, antes dessa loucura toda, um amigo esteve lá, me perguntou, pelo menos uma noite em Colônia, eu acho que você tem que ficar. Ele ficou 2. Ele falou, não, cara, isso aqui é muito bom. É muito tranquilo. É a Paraty do Paraguai. Boa, é a Paraty do Uruguai, exatamente. É a Paraty deles, né? Então, vale muito a pena. E para Punta del Este, é muito fácil também se você estiver hospedado no hotel, você não for Airbnb, quer dizer, você tiver algum suporte, né? Eu me refiro. É fácil de você contratar alguém para um transporte. Se você estiver em grupo, é fácil contratar uma van para te levar até Punta del Este. Antes de Punta del Este, um pouquinho antes, tem Piriápolis, né? Que você ainda tem uma estrutura. É do caminho de Piriápolis até Punta, você tem aquela construção que parece ilha grega, né? A Casa Pueblo, né? A Casa Pueblo é sensacional, o pôr do sol lá também. Exatamente. Quem construiu o artista que construiu é pai de um dos meninos que sobreviveu naquele acidente de 1972. O artista que construiu, é pai do Carlos Villaró, né, que sobreviveu ao acidente. O pai também se chama Carlos Villaró. Chamava, né? Faleceu recentemente. Então, e aí depois de Punta que vem aqueles balneários mais raiz, né? Aí Cabo Polônio. Eu ia comentar sobre o Cabo Polônio, para quem... Aí é raiz, né? Aí é raiz. Para quem busca uma imersão realmente, um lugar intocado. É dentro de uma reserva, é um lugar que você tem a opção de fazer observação de baleias, dependendo da época do ano. Assim, é bem interessante. Mas mesmo sendo tão roots, né? Cabo Polônio, na verdade, é bem roots. Não tem energia elétrica, não tem sinal celular. É para quem realmente tem um balneário, eles chamam de balneário, né? Mas é uma vila do lado da outra, assim, com muita estrutura. É rústico. Mas, cara, eu acho isso tem um charme fabuloso, esse negócio. Sim. Não, e para quem quer um pouco mais de contato com a vida urbana, energia elétrica, com celular, um pouco mais de conforto na hospedagem, tem também algumas cidades próximas, La Paloma, Praia del Diablo, La Pedreira, tem mais opções, opções de hospedagem. Tem alguma estrutura. Não tão roots. Tem um pouco mais de estrutura, mais comodidade. Tem algumas opções de hospedagem que, assim, o cara mal tem luz elétrica. Né? E aí você... Cabo Polônia é bem assim. Tem umas matérias que são maravilhosas mesmo, porque não tem luz. Então, quer dizer, vem o breu, o que acontece é lampião, é fogueira. E aí, cara, o clima é de violão, é de assado na fogueira. Cara, eu acho que para desintoxicar, vale passar uns 2 dias aqui em lugares para algumas noites vale para fazer um detox. E aproveitando que a gente está falando de arredores e outras dicas no Uruguai, a Marcele, que está aqui no bate-papo com a gente, ela comentou que em Artigas rola um carnaval parecido com o Carnaval do Rio, com desfile de escola de samba na rua. Então, é uma opção também. Né? E casa num período que é um período agradável para se visitar Montevidéu, né? Que é entre novembro e abril, o clima não está um clima temperado para quente, é um clima bom para a parte dos balneários, se você tiver a opção de ir visitar Punta ou o próprio Cabo Polônio. E também é interessante para a questão dos vinhos, né? Para a questão do vinho, o Mário tem uma outra percepção de quando ir para Montevidéu, né? Que é um pouco diferente do turismo tradicional.
Porque na verdade você vai poder visitar as bodegas, as vinícolas, e vai beber vinho o tempo todo que você quiser, o ano inteiro. Vai ter acesso às vinícolas também, eles não têm restrições de visita. Agora, o que você vai ver na videira, a diferença toda está na videira. Se você nunca teve a experiência de visitar uma videira e quiser ter essa experiência, você tem que ir mais próximo de janeiro, fevereiro, março. Inclusive em fevereiro e março, lógico, depende de cada ano, né? As bodegas, normalmente, as vinícolas fazem um evento, a Carral faz muito, eu recebo muita correspondência da Carral avisando, olha, a gente vai fazer a festa da vindima, né, que é a colheita das uvas. Então, eles fazem um evento para colher as uvas, e aí você tem almoço, vinho e tal. Então, você vai ver a videira no seu esplendor. Se você for no outono, se for no inverno, você vai ver aquele galho seco. Agora, também tem aquele aspecto, né? Desse galinho seco, vagabundo aqui, vai sair um vinho absolutamente uma obra de arte. Para muitos, um grande vinho é uma obra de arte e faz todo sentido, porque o enólogo é um artesão. A maneira como um grande enólogo cuida de um grande vinho é muito especial. Algumas inúmeras bodegas. O Uruguai tem centenas de bodegas, de vinho fino menos. De vinho fino são, se não me engano, são 30, de cabeça não lembro, mas muita gente faz vinho. Alguns vinhos finos, pelo mundo mesmo, alguns vinhos finos são feitos de maneira familiar, artesanal. A gente vive isso no Brasil. Se você pular a fronteira e for para o Brasil, tem vinhos no Rio Grande do Sul que não chegam até São Paulo, Rio, porque a produção é familiar. Eu estou falando de vinhos excelentes. Excelente. Se você quiser beber, você pode comprar, entra no site da bodega, porque todo mundo hoje tem mídia social. Por menor que seja a bodega, se ela faz uma produção para vender, comercial, ela vai ter mídia social. Não tem como. Então você consegue comprar vinhos, né? manda vir para cá. Vivas. A gente tem 30 segundos. A gente vai agora que o Instagram me sinalizou. Então acho que a gente visitem o Uruguai, bebam vinho Uruguai, carne e sejam felizes. É isso aí. Vivas, muito obrigado pela gentileza. Forte abraço, meu irmão. Bate-papo. Eu acho que a gente conseguiu inspirar muita gente a visitar Montevidéu. E tragam o alfajor, hein? Seu segundo país ou primeiro país, afinal.